já quase esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Quem sabe canta. Vou começar de novo. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Tem uma música que foi gravada na década de 70 por um grupo religioso, um grupo evangélico. Ela é muito conhecida como Para Nossa Alegria, mas a mensagem dela é muito profunda, para que a gente não se preocupe com os tempos, com a nossa alimentação, porque Deus cuida de todos nós. Fala assim, ó. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria.
nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Olhai os lírios dos campos, as aves do céu. Não se preocupeis com o dia do amanhã, nem tampouco com a alimentação. Se Deus cuida dos lírios e das aves, mais carinho Ele tem por vós, por todos vocês. E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Deus está em mim, Deus está em mim, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus está em mim, Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim. Deus está em nós, Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. A próxima música é de uma composição espírita. O nome do compositor é Lentos e o nome da música é Desafios. Prestemos muito bem atenção na letra dessa música, que tem tudo a ver com nós. Evangelizar, um desafio de urgência. Cristianizar a humanidade em decadência. Extirpar da terra toda a violência.
ciência para melhorar nossa convivência, desenvolver no homem a mais virtude, obediência, sempre a lhe falar da onipresença, onisciência de Deus nosso Pai, que é suprema inteligência. Fala a todos nós pela consciência. O Evangelho de Jesus para todos nós é referência. Pensamentos, ações, sempre ligados à existência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda a procedência. Evangelizar, 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 evangelizar. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar de suavizar o lado rude. Vamos ajudarmos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar. Vamos lá cantar? Vamos junto, coral. Um dia todos nós seremos. Isso. Vamos. Isso. E acredita. Tá lindo, vamos lá. Um dia todos nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Eu vou no tom de vocês, vamos lá. A felicidade só começa onde cessam as desigualdades, onde todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Vamos ajudarmos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazermos um mundo diferente. E vamos lá juntos. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos lá. Vamos trabalhar e acreditar, e acreditar. Assim será. Eu fiz questão de tentar cantar no tom de vocês, porque essa música ela tem uma mensagem muito linda. E nós estamos aqui e a espiritualidade já trabalha desde muitas horas
para que a gente esteja aqui neste local. Olho em tudo e em tudo encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. Isso. Meu ideal. É impossível não crer. É impossível. É impossível. Meu ideal. Olho em tudo e em sempre encontro a ti. Estás onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer. É impossível não crer em ti. É impossível. Meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível. Meu ideal. Quero compreender a Deus, entender a sua essência. Quero decifrar os mistérios seus e saber por que fez o homem, o mar, os animais, as matas, o céu e as estrelas. Quero compreender a reencarnação e quantas outras vidas eu terei, quantos karmas, quantos pagamentos e quantas dívidas tenho pra quitar. Alguém me responda. Será que viemos de outros universos? 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 Quero entender em inúmeras reencarnações a pluralidade dos mundos, mergulhar nas galáxias, nas dimensões e viajar num disco voador. Quero saber por que todos somos um. A lei do retorno vale pra qualquer um. Não roubar, não matar, não maltratar.
A justiça divina não faz distinção. Alguém me responda. Será que viemos de outros universos? 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 Alguém me responda. Obrigado a todos. Obrigado ao coral ter participado. Eu faço questão de ter compartilhado essas músicas, fugir um pouco do meu tom e buscar ouvir vocês e compartilhar esse momento, porque todos nós somos um. E acho que um dos grandes objetivos nossos da harmonização antes das palestras é isso. Pode fazer mais um? Posso. Então, quero muito agradecer a participação. Jovem, jovem, desbravador de novos mares, depende só de teus cantares, o renascer de um mundo bom, bem melhor. Jovem, jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado um rumo certo. Guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim, em você, em mim e em você, em mim. Em você, jovem, jovem, desbravador de novos mares, depende só de teus cantares, o renascer de um mundo bom, bem melhor. Jovem, jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado um rumo certo. Guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você. O sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você, em mim e em você, jovem. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava na praia e através do céu passavam cenas da minha vida. E em
cada cena que passava, percebi que na areia 2 pés de pegadas eram deixados. Um era meu, o outro do Senhor. Um era meu e o outro do Senhor. Mas uma cena me entristeceu. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas, e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Eu que tanto confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonastes nas horas que eu mais precisavas? E o Senhor me respondeu: Filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Obrigado, gratidão a todos. Prezados irmãos em Cristo, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier. Estamos dando continuidade à programação da 30ª edição da Semana Espírita Humberto de Campos. Agradecemos o Flávio Sidônio pela música da noite, pela harmonização. E para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos, convidando o Jefferson, do Caridade e Fé. Boa noite a todos e a todas. Pai de infinita bondade, amor, misericórdia, amigo Jesus, de todas as horas, de todas as vidas, Humberto de Campos, Espírito amigo da nossa cidade, nós rogamos paz
Rogamos a iluminação necessária para darmos seguimento nessa 30ª edição da Semana Espírita Humberto de Campos, espalhando a luz do Evangelho, os conhecimentos esclarecedores, consoladores do Espiritismo, a todos aqueles que ouvem essas sementes que são lançadas há 3 décadas. Inspira a nossa expositora de hoje, para que possa trazer mais sementes para serem lançadas aos corações aflitos, às mentes inquietas, promovendo a elevação do espírito. Fortalece o nosso movimento espírita local, para que juntos possamos seguir auxiliando a maior quantidade de irmãos, amando, perdoando, elevando essa nossa humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Esta casa e o Movimento Espírita de Parnaíba têm a grata satisfação de ouvir nesta noite uma palestra com o tema 160 anos de O que é o Espiritismo. Para ministrá-la, a confreira espírita Dora Rodrigues, a doce Dora. Boa noite. Obrigado pelo doce. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa casa, participando de uma programação da Semana Espírita, uma programação que já se estende há 30 anos, e é maravilhoso a gente poder estar viva para estar aqui participando, principalmente com essa tarefa de falar sobre os 160 anos da obra O que é o Espiritismo. Gente, eu garanto a vocês, ler sobre Kardec é extremamente prazeroso. Mais e mais ainda eu me encantei revendo os ensinamentos do livro O que é o Espiritismo e lendo um pouco sobre ele. Porque não dá para a gente falar do livro sem falar dele, de Kardec, o codificador da doutrina espírita. E para a gente compreender o sentido dessa abordagem dele no livro O que é o Espiritismo, a gente precisa entender como é que ele pensava, quais eram as ideias dele, qual era o sentido dele voltado para a doutrina espírita, para a grandeza da sua missão, principalmente na defesa dos postulados espíritas. Então, é uma obra pequena, não está cotada aí como sendo da codificação espírita, mas uma obra que vale a pena ser lida. Então, o Hipólito Leão Denis Arrivaio, para muitos conhecidos, para muitos talvez aqui que estejam vindo pela primeira vez, ou que estejam adentrando na doutrina espírita, não tenham ainda um conhecimento um pouco mais avançado sobre Kardec. Ele pertencia a uma família tradicional francesa de magistrados e de professores. Era uma criatura de berço na França, né? Fez os seus primeiros estudos em Lyon, depois em Verdun, na Suíça, no instituto do célebre professor Pestalozzi, um dos mais famosos e respeitados em toda a Europa. Então, a escola dele foi das melhores, a educação das melhores. E em Paris ele tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências, notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Conhecia algumas línguas, como italiano, alemão, e tornou-se membro de várias sociedades científicas. Então, era um estudioso. Ele buscava o conhecimento, principalmente das ciências. Não era um homem ignorante, não era uma pessoa qualquer. Kardec não era uma pessoa qualquer. Nós fomos buscar informações na obra Kardec, Allan Kardec, volume 2, de Zeus Van Tuyl e de Francisco Thyssen, a respeito
deste grande homem que trabalhou a doutrina, que organizou o que nós temos hoje como corpo doutrinário para nosso estudo. E nessa obra, os nossos irmãos organizadores nos dizem que o grande missionário da doutrina espírita era muito polido, de fina educação, sério, mas não sisudo, circunspecto e moralista por excelência. Quando eu li isso aqui, eu lembrei dessa imagem de Kardec. Era um homem muito fino, educado, né? Sério, mas não sisudo. As imagens que a gente tem dele sempre são muito sérias, mas não quer dizer com isso que ele fosse uma pessoa grosseira, sisuda, nada disso. Mas era muito humilde. Não é pelo fato dele ter sido codificador da doutrina espírita que ele, com isso, se posicionasse acima de ninguém. Muito ao contrário. No ano de 1861, foram lhe prestar uma homenagem como sendo o codificador da doutrina espírita, e ele não aceitou. Porque, segundo ele aspirava apenas ao modesto título de propagador, de divulgador da doutrina. A doutrina não lhe pertencia, a doutrina era dos espíritos. Então, ele não aceitava, não mais que ser um propagador, que ser um divulgador. Aquele que recebeu as informações passava adiante, de forma que mais e mais pessoas tivessem conhecimento, tivessem a orientação precisa. Então, essa obra, O que é o Espiritismo, ela foi publicada pela primeira vez em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Kardec considerava que as pessoas que não têm um conhecimento, como ele mesmo dizia, superficial, que não têm somente um conhecimento superficial da doutrina, são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais o estudo completo lhes daria, sem dúvida, a solução. Então, Kardec entendia o seguinte: uma pessoa que não conhece a doutrina espírita, mas que de repente se interessou, dificilmente ela vai querer ler a codificação inteira para entender o que é o espiritismo. Então, preocupado com isso, como educador que era, sabia que se o educando se interessasse pela matéria, pela temática, tivesse, vamos dizer assim, um toque inicial, talvez ele se interessasse para estudar. Então, preocupado com isso, ele elaborou esse pequeno livro. Aí ele dizia que geralmente o tempo e frequentemente a vontade lhes faltam para se consagrar às observações continuadas. Quereriam, antes de compreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena delas se ocuparem. Então, as pessoas não têm muito tempo ou não têm vontade. De repente, precisava primeiro saber, sim, mas do que se trata, para saber se realmente me interessa e se eu quero realmente estudar isso. Pensando dessa forma, ele elaborou o livro. E aí, no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, no item 35, ele diz o seguinte: aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que a leiam nessa ordem. Eu achei bem interessante isso, porque, com tantos anos de espiritismo, eu não tinha me dado conta dessa informação de Kardec. Olha a ordem que ele orienta, que a gente adentre a doutrina espírita. Primeiro, o que é o espiritismo. Então, Kardec diz: primeiro livro que nós devemos ler é o que é o espiritismo. Essa brochura de 100 de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita. Kardec tinha a capacidade de sintetizar, então ele condensou no livro questões assim extremamente importantes para que a gente pudesse ter compreensão, e ele diz, em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontra, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Então, ele colocou ali o indispensável, algumas respostas, questões e objeções que normalmente os novatos querem saber. E dali, da leitura daquele livro, é que a criatura perceberia assim: bom, eu preciso me aprofundar mais sobre isso. Achei interessante, gostei, vou buscar a fonte, vou querer saber mais. E essa obra pequenininha, ela se divide em 3 capítulos. O primeiro
está sob a forma de diálogo com um crítico, um cético e um padre. Mais na frente a gente vai conversar um pouco sobre ela. O segundo capítulo é um resumo do livro dos médiuns. E o terceiro capítulo é uma síntese do livro dos Espíritos. Tudo muito sintetizado. No ano de 1896, 37 anos após o seu lançamento, é que foi incorporada a biografia de Allan Kardec, realizada pelo seu biógrafo Henri Saussé, que está lá agora na obra nova, já desde 1896, a biografia de Kardec, mas inicialmente não foi lançado com essa biografia. Quando Kardec apresentou o livro dos Espíritos, na noite que ele fez essa apresentação, estava presente a médium Hermance Dufour, que auxiliou Kardec no processo de revisão do livro dos Espíritos. E, nesse momento, a Hermance Dufour recebe uma mensagem do Espírito São Luís que diz a Kardec: apresentar a verdade através de um livro é uma coisa, defendê-la em campo de luta é outra. Ou seja, tudo bem, você já entregou o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos já está aí à venda, mas não parou aqui. Agora vai ter que defender a obra, porque agora é que vai começar. O trabalho não foi organizar, não foi sistematizar, não foi publicar a obra. O trabalho vai ser agora, porque agora é que a obra vai suscitar muita coisa em torno dela. Então, Kardec se preparou para a defesa. Ele estaria a postos para defender a doutrina espírita. Ele era muito criterioso, de tal forma que, se ele recebesse uma carta e essa carta não viesse assinada, ele não abria, ele jogava no lixo. Podia vir dizendo que era um espírita, podia vir dizendo que era um admirador dele, ele não abria. Ele não considerava como sendo algo sério. Então, ele não perdia nem tempo. Está bem posto quando ele diz que não tomava nem conhecimento, destinando às cestas de papéis velhos, ainda que mencionasse um dos vossos assinantes, um espírita, não estava dizendo nada. Kardec não aceitava. E aí, dentro dessas considerações dessa obra, eu achei interessante alguns posicionamentos que é importante que a gente aqui fale para entender esses diálogos que logo mais nós iremos tratar, que Kardec dizia o seguinte: a ninguém lisonjeamos para obter adesões à nossa causa. Deixamos que as coisas sigam seu curso natural, ciente de que, se nossa maneira de ver e fazer não for boa, nada fará prevalecer. Então, o critério dele era esse. Não, aqui a gente não precisa fazer esforços para ninguém aceitar a doutrina espírita, não. Aqui a gente não está preocupado com proselitismo, não. Aqui a gente se preocupa em ver e em fazer a obra de tal forma que ela atrai as pessoas, que as pessoas se sintam naturalmente desejosas de fazer parte. E aí ele diz: sabemos muito bem que, por não termos incensado certos indivíduos, os afastamos de nós, e eles se voltaram para o lado de onde vinha o incenso. Kardec é maravilhoso, eu sorri lendo essas coisas com ele, porque ele dizia: nós não incensamos. Quer dizer, o que é o incenso? É receber a pessoa como se ela fosse assim, pela posição social, pela sua condição intelectual. Não, não tem isso aqui. Nós não incensamos. E ele diz que, por não incensar, por não receber as pessoas dessa forma, muitos se voltaram para o lado de onde vinha o incenso. Muitos deixaram de participar da Sociedade Espírita de Paris, de conhecer a doutrina, porque foram buscar ambientes onde eles eram recebidos com incensos, com regalias, com coisas dessa natureza. Então, Kardec aconselha os espíritos a não discutirem com antagonistas de má fé. Com ele, toda polêmica é ociosa, porque sem propósito, já que não os fazemos mudar de opinião. Então, Kardec diz: não discuta. Uma pessoa que já tem o seu posicionamento formado, você vai perder tempo com ela. Não vai adiantar você discutir suas ideias com ela, de maneira nenhuma. E diz: se às vezes rebato certos ataques
e certas acessões errôneas, é para mostrar que não é a possibilidade de responder que falta, e para dar aos espíritos meios de refutação, se necessário. Então, Kardec, às vezes, rebatia algumas críticas, ou comentava alguma coisa que chegava até ele, para demonstrar que ele tinha meios, sim, de responder aquilo ali. Ele tinha como esclarecer as pessoas, mas, necessariamente, ele não estaria fazendo isso a todo momento. E também para nos dar meios de refutação. Porque o que Kardec publicou, as orientações que nós temos, principalmente nesses diálogos aqui, como a gente vai ver, são verdadeiros exemplos de como nós devemos nos posicionar diante de certas situações. A Norma ontem falava da loucura que ficavam as meninas na mesa dos livros, porque as pessoas chegavam com questionamentos que não sabiam responder. E essas pessoas, muitas vezes, também sem conhecimento de causa. E a gente se preocupar em responder essas questões, de maneira nenhuma. Estudar para conhecer, para saber, mas não nesse caso. E aí ele diz, mas há polêmica e polêmica. Quer dizer, nós não devemos estar preocupados em estar respondendo tudo, mas tem polêmica que vale a pena. Existe aquela ante a qual jamais recuaremos. Existe polêmica que nós não devemos recuar. Kardec não recuava, e nós não devemos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Todavia, mesmo nesse caso, faz-se preciso uma distinção. Então, nunca vamos nos negar a discutir os princípios da doutrina espírita de forma séria. Isso sim. Mas a distinção que ele diz, se se trata apenas de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem outro fim que o de criticar, e feito por pessoas arraigadas em rejeitar tudo quanto não compreende, nada disso merecerá a nossa atenção. Não vamos nos preocupar com polêmicas de quem quer atacar a doutrina por atacar, ou a minha pessoa, isso, aquilo. Não me interessa essa questão. Essa polêmica eu não vou abraçar. O terreno que o Espiritismo ganha a cada dia é a resposta suficientemente decisiva e prova de que seu sarcasmo não tem produzido grande efeito. Então, independente dessas críticas, o Espiritismo avança. Não nos preocupemos com elas. Notemos ainda que, entre os críticos, há muita gente que fala sem conhecer a coisa, sem se ter dado ao trabalho de aprofundá-la. Para responder a eles, fora necessário recomeçar incessantemente as mais elementares explicações e repetir aquilo que já escrevemos ou que acreditamos inútil. Então, uma pessoa que não conhece a doutrina e que vem conversar com a gente, que não entende daquilo que nós estamos falando, só vai fazer com que a gente esteja sempre voltando ao mesmo ponto, repetindo coisas, falando sobre verdades que a pessoa não vai entender. Então, é uma polêmica inútil, não avancemos nela. O mesmo não acontece com aqueles críticos que estudaram e que nem tudo compreenderam, com aqueles que realmente querem esclarecer-se, que levantam objeções de boa fé e com conhecimento de causa. Nesse terreno, aceitamos a controvérsia, sem termos a esperança de resolver todas as dificuldades, o que seria muita presunção. Então, alguém já conhece a doutrina, já estuda, está com dúvidas, está com questionamentos, quer discutir isso com a gente? Ótimo, vamos, porque essa pessoa se esforçou, essa pessoa está querendo entender. Então, nós temos por obrigação de atender essas necessidades. E aí ele diz, há, porém, duas espécies de crítica. Uma é malevolente, acerba, envenenada, na qual a inveja se trai a cada palavra. A outra tem por objetivo a busca sincera da verdade através de processos inteiramente diferentes. A primeira só merece desdém. Se é crítica malevolente, invejosa, deixa para lá. Só a segunda é discutível. Aquela em que se busca a verdade. Então, a partir desses esclarecimentos, nós vamos agora compreender um pouquinho a postura de Kardec. O que nós falamos até aqui vai fazer com que nós possamos entender o posicionamento dele diante desses diálogos entre esse crítico, o cético e o padre. E já eu adianto para vocês que eu não trouxe o diálogo completo, porque vale a pena cada um que tem interesse ler, conhecer. Eu
foquei em alguns pontos que achei importante, que achei interessante trazer, só para a gente entender o que levava essas pessoas a buscar Kardec e a forma como ele respondia. Então, o primeiro diálogo foi com um crítico. Esse crítico chegou para Kardec com o interesse de participar das reuniões que Kardec realizava. Ele era uma criatura que descria da doutrina. Ele diz: minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Então, a razão dele já dizia: não acredito, não aceito. E que disso estou persuadido, não existem senão na imaginação. Então, para ele, tudo isso era coisa da imaginação, ele não acreditava. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Então, ele queria que Kardec desse provas incontestáveis para ele se convencer. Aí sim ele acreditaria. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de me convencer, se for possível. Ora, veja bem, a Sociedade Espírita de Paris tinha um critério, só participavam sócios da associação, não era assim qualquer pessoa. E essa pessoa estava dizendo para Kardec que não confiava, não aceitava, não tinha, para ele era coisa da imaginação. Mas se Kardec deixasse ele participar das reuniões, aí sim poderia ser que ele se convencesse e passasse a acreditar. Kardec, defendendo com garra a doutrina espírita, responde para ele: eu o lamento, Senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Quer dizer, não sou eu quem vai lhe convencer. Pensais que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria, com efeito, um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho, para eu mesmo estar convencido. O que vos prova que, se o sou, não foi por leviandade. Então, você quer entender a doutrina em 2 sessões? Meu amigo, eu estou há 1 ano tentando estudar, me debruçando sobre essa doutrina, e ainda estou aprendendo com ela. E aí ele diz: aliás, Senhor, eu não dou sessões, e parece que vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja, como ainda hoje é o trabalho na doutrina espírita. E aí o crítico diz: bom, eu vou confessar realmente o meu verdadeiro intento. Ele diz: eu confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar ex-professo, ou seja, com conhecimento de causa, que o que eu vejo como um erro, e como esse livro deve ter grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu ficar convencido, não o publicarei. Ora, eu quero publicar um livro para desacreditar a doutrina espírita. E eu preciso participar dessa reunião para eu ter um conhecimento dela, porque eu vou dizer nesse livro que eu estou publicando com conhecimento de causa. Se você me deixar participar da reunião e eu me convencer, eu não publico o livro. Como se isso fosse deixar Kardec balançando, vamos dizer assim, na nossa expressão. E aí Kardec diz: mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex-professo, o que quer dizer que haveis estudado por todas as fases. Quer dizer, você vai lançar um livro que você vai estudar por todas as fases, vai dizer que você se aprofundou, que você conheceu tudo, e que está falando com conhecimento de causa, que haveis visto tudo que se pode ver, tudo que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado as diversas opiniões, que vos encontraste nas melhores condições para observar por vós mesmos, que vós lhe consagraste vossas vigílias durante anos, em uma palavra, que não negligenciaste em nada para atingir a contestação da verdade. Ele não estava falando com o menino bobo, não. Kardec disse: como é que você vai fazer um livro desse sem ter? Como é que você vai dizer para essas pessoas que teve anos de estudo, de vigília, que pesquisou e tudo mais, e aí você vai colocar a questão da doutrina espírita em 2 sessões somente? Aí ele diz: e pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo ex-professo?
Você acha que só 2 reuniões vai bastar? Mas como podereis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las, se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Se você não estudou os princípios da doutrina espírita, como é que você vai falar sobre uma doutrina que você não conhece, que tem a sua base, que é tão necessária a nós que queremos conhecer a doutrina espírita? Aí ele diz ao crítico: permiti-me dizer-vos, Senhor, que o vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática nem astronomia, fosses dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que o vosso sistema é falso. Mas, como disse, eu não sei nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma de vossas lentes através de vossas lunetas, e isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. Então, o que você está me dizendo, meu amigo, é mesmo que você dizer assim: olha, eu nunca li astronomia, nunca li nada disso, mas se eu olhar nessa lunetazinha aqui, eu vou entender tudo. E não era dessa forma. Então, bem aí, Kardec já passava lá aquele momento em que ele diz: a ninguém lisonjeamos para obter adesões à nossa causa. De maneira nenhuma. Não tem essa exceção. Sabemos muito bem que, por não termos incensado certos indivíduos, os afastamos de nós e eles se voltaram para o lado de onde vinha o incenso. Essa criatura não saiu satisfeita com Kardec. E, com certeza, foi falar mal do espiritismo em outro local, em quem lhe recebia de boas graças para dizer que a doutrina espírita era falha, era errada. E aí vamos para o segundo diálogo, que é o cético. Deu trabalho escolher nesse crítico aqui o ponto, porque os diálogos são muito interessantes, vale a pena ser lidos na íntegra. Então, o cético justifica aquilo que ele diz. O mesmo não acontece com aqueles críticos que estudaram e que nem tudo compreenderam, com aqueles que realmente querem esclarecer-se de boa fé e com conhecimento de causa. Nesse terreno, nós aceitamos a controvérsia. Então, Kardec estava diante de um cético que não aceitava determinadas coisas, mas que estava buscando entender. Estava estudando e se deparou com algumas questões e estava procurando Kardec para buscar esclarecimento. Aí, esse sim, Kardec dizia: não, a você, vamos conversar. Esse cético chega para Kardec e diz: como predisposição pessoal, não sou pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau o meu interesse. Ele não era nem pró nem contra, mas se interessou pelo assunto. No círculo dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos a algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. Então, a pessoa chegou com muito respeito pelo codificador da doutrina espírita e disse: olha, em meu meio tem controvérsias, há quem diga isso, há quem diga aquilo, eu me interesso pelo assunto, mas tem algumas coisas onde eu esbarrei e eu queria que você me ajudasse na minha ignorância. Confesso minha ignorância, ele diz. E aí Kardec diz: será um prazer, Senhor. Claro, alguém estava querendo conhecer de verdade a doutrina espírita, já estava estudando. Então, era um prazer para ele atender. Será um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso, pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. Então, Kardec diz: dentro daquilo que eu já apreendo da doutrina espírita, me coloco à sua disposição. A doutrina é nova, nem tudo eu ainda sei, nem tudo os espíritos disseram, como disseram que haveria um momento em que o espírito de verdade viria,
em que muitas coisas seriam trazidas, e hoje nós temos aí uma abrangência enorme de informação através de André Luiz, de Emmanuel, de tantos os espíritos. Mas, naquele momento, Kardec disse: o que eu sei está à sua disposição. E esse crítico, ele trazia uma listinha enorme de questionamentos. Ele queria que Kardec o esclarecesse sobre espiritismo e espiritualismo, sobre dissidências, fenômenos espíritas simulados, impotência dos detratores. Então, ele já tinha estudado essas questões e tinha dúvidas sobre algumas coisas, falsas explicações dos fenômenos, boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então, já trazia. Kardec recebeu tudo isso e se comprometeu a responder um por um, de tal forma que, dentro daquilo que ele poderia, ele teria o esclarecimento. E agora nós vamos para o terceiro diálogo, bem interessante, com o padre. Achei esse bem mais interessante. Sem desmerecer nenhum, claro. O padre chegou para conversar com Kardec, questionando, primeiramente, diz o padre: devo declarar-vos que não procurarei de nenhum modo... Não, Kardec dizendo ao padre: primeiramente, devo declarar-vos que não procurarei de nenhum modo converter-vos às nossas ideias. Nós vamos conversar aqui, mas nem pense que eu vou querer lhe convencer das ideias espíritas. Vamos conversar. Se desejais conhecê-las detalhadamente, as encontrareis nos livros onde elas estão expostas. Quer conhecer a doutrina? Leia a codificação, já tem lá. Lá podereis estudá-la com vagar e estarei livre para aceitá-las ou rejeitá-las. Então, vamos conversar assim. Aí o padre pergunta a Kardec: se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê dever condenar, contestar-lhe o direito de discuti-los, de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro. Então, a igreja, do alto da sua superioridade, como assim se sentia, ela questionava Kardec se a igreja não tinha o direito de condenar, de contestar, de discutir e combater essa doutrina para que os seus fiéis não adentrassem aquele erro. Quer dizer, não era deixar que as pessoas conhecessem por si e decidissem, não. A igreja não tem o direito de fazer isso? Aí Kardec diz: olha, de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas lede a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria, a calúnia extravasada de todas as partes, e os princípios da doutrina espírita sempre indigna e maldosamente deturpada. Então, nada contra, meu amigo, que a igreja discuta com os seus fiéis essa nova doutrina, que se encontrar pontos de esclarecimento para os seus fiéis, nós não temos nada contra, porque isso a gente faz aqui. Também nós temos o direito de discutir, de conversar, de esclarecer, discutir até outras religiões, e cada um decide em que local quer ficar. Agora, como Kardec disse, se ela tivesse se contido nos limites da discussão, seria muito bom. Mas não, ela partiu para a agressão. Ela agredia publicamente a partir dos seus sermões a doutrina espírita. E aí, na Revista Espírita, novembro de 1863, tem uma circular aos curas da diocese pelo bispo de Argel. Ele fez circular em todas as igrejas, que dizia o seguinte, para a gente ver como era a agressão à doutrina espírita que estava surgindo. Essa circular chegou nas paróquias e era lida da seguinte forma para os párocos: se se acha em suas paróquias espíritas, seja de que condições forem, em geral, maus crentes, mulheres vaidosas, cabeças ocas, formando sempre o grosso dos projetos supersticiosos,
Gente, como a gente era tratado, viu? Que o sacerdote não hesite em lhe declarar que não há qualquer transação possível entre o catolicismo e o espiritismo. Que em suas experiências não pode haver senão uma dessas três coisas: peloticas, ou seja, espetáculos da parte de uns, alucinação da parte de outros, ou, o que é pior, uma intervenção do diabo. Então, era assim que a igreja queria dialogar com a doutrina espírita, com Kardec. Kardec tinha conhecimento desses diálogos que eram feitos para o público dentro da igreja. Está publicado na Revista Espírita. Ele publicou, Kardec publicou. E aí dizia o seguinte: a prática do espiritismo ou a invocação dos mortos é interditada a todos e a cada um na diocese de Argel. Os confessores recusarão a absolvição a quem não renuncia a toda participação, seja como médium, seja como adepto, seja como simples testemunha em sessões privadas ou públicas, ou, enfim, em uma operação qualquer de espiritismo. Então, estava condenado aquele que participasse dessas práticas. Ele estaria fora de qualquer situação, nenhuma absolvição para essas pessoas. Em todas as cidades da Argélia e nas paróquias rurais onde o Espírito se introduziu com algum estrondo, senhores curas lerão publicamente essa carta no púlpito no primeiro domingo depois de sua recepção. Então, estava ordenado. Primeiro domingo, os fiéis chegassem, iam ouvir essa carta, qual era o posicionamento da igreja com relação à doutrina espírita. E eles não sabiam que faziam uma divulgação enorme do espiritismo para os seus fiéis. Porque muitos daqueles que nunca nem tinham ouvido falar o que é espiritismo, do que ele está falando, e saíam dali procurando. E aqueles que estavam buscando, com certeza encontravam. Então, Kardec diz para esse padre: olha, as mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo. A igreja não está fazendo isso, dizendo que se o seu marido é espírita, separe-se dele. A sua mulher é espírita, separe-se dele. Não se fez perder seus lugares nos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade, porque eram espíritas. Não foram despedidos de certos asilos, até os cegos, porque não quiseram abjurar sua crença. Dizei-me, senhor abade, está aí a discussão real? Como é que você quer discutir comigo uma doutrina, falar dela, se vocês têm esse posicionamento? Se é dessa forma que vocês estão tratando os próprios fiéis. E aí o padre responde para Kardec: a religião ensina tudo e bastou até o momento. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? Então, se o catolicismo tinha ensinado tudo, para que outra doutrina? Não precisava. Aí Kardec diz: se a religião basta, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? A religião nos ensina, é verdade, nos diz para crer. Mas há muitas pessoas que não creem apenas em palavras. O espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina por teoria. Então, esse discurso Kardec teve com o padre. Uma discussão muito interessante, aqui foram pinceladas do que nós trouxemos. E, encerrando o discurso, Kardec diz a ele: eu respondi, senhor abade, as questões e as objeções que me haveis dirigido, mas, como vos disse inicialmente, sem nenhuma intenção preconcebida de vos conduzir às nossas ideias e mudar vossas convicções, limitando-me a vos fazer examinar o espiritismo sob o seu verdadeiro ponto de vista. E conclui dizendo: se não tivesseis vindo, eu não vos teria procurado. Então, o padre procura Kardec para tomar satisfações da doutrina espírita. Para que uma nova doutrina? Né? E Kardec diz: olha, eu vou lhe responder, não tenho intenção de lhe convencer de nada, não. Mas se você não tivesse vindo me procurar, não tinha de lhe procurar, não. De maneira nenhuma. Estaria aqui cuidando do meu trabalho da doutrina espírita. E aí Kardec, dentro da Revista Espírita, nos diz: pergunta-nos frequentemente
Por que não respondemos em nossos jornais aos ataques de certas folhas dirigidas contra o espiritismo em geral, contra seus partidários e, às vezes, mesmo contra nós? Cremos que, em certos casos, o silêncio é a melhor resposta. Então, Kardec não respondia tudo, não. E eu coloquei essa parte porque, em seguida, nós vamos ver que, em 1861, o padre Marozel escreveu uma carta, escreveu lá um enunciado, onde ele dizia que aquele enunciado ia enterrar a doutrina espírita. Kardec esperou 2 anos para responder essa carta. Quando foi em 1863, Kardec fez 2 cartas para esse padre. E dizia o seguinte: dir-vos-ei de começo que, se não respondi diretamente à vossa brochura, foi porque me haveis anunciado que ela deveria enterrar nos vivinhos. Então, a sua brochura dizia que ela ia nos enterrar vivinhos. Então, eu não respondi, dei um tempo. E aí ele diz: quis, então, esperar o acontecimento e verifico com prazer que não estamos mortos, que mesmo o espiritismo está um pouco mais vivaz que antes, que o número de sociedades se multiplicam em todos os países, que em toda parte onde pregaram contra ele, o número de adeptos aumentou, que este crescimento está na razão da violência dos ataques. Então, Kardec, o bom senso encarnado, porque era muito bom senso, dá tempo ao tempo, 2 anos, esperar 2 anos, vai enterrar? Vamos esperar. E 2 anos depois ele responde ao padre, dizendo: olha, o movimento cresceu, a doutrina espírita avançou, e muito em razão dos ataques, da violência dos ataques de vocês. Porque quando aconteceu o ato de fé de Barcelona, Kardec quis entrar na justiça para rever pelo menos o que tinha pago de impostos e de tantas coisas para que os livros chegassem a Barcelona. E aí os espíritos disseram para Kardec: não mexa nisso, não. O resultado disso aí vai ser muito maior, em termos de divulgação, do que o que essas obras iam fazer se chegassem nas mãos das pessoas. Então, quanto mais eles se agitavam, quanto mais eles criticavam, quanto mais eles eram agressivos com a doutrina, mais a doutrina era divulgada, mais a doutrina era buscada por aquelas pessoas que já estavam despertando, que já estavam buscando, e que com certeza encontraram. Então, o Zeus Vantui nos diz o seguinte, que em seu tempo Allan Kardec não foi poupado um momento sequer, fosse pelos adversários da doutrina espírita, fosse pelos que viam nele o operário do progresso. Kardec era buscado, criticado a todo momento. Ele não tinha sossego. E ele nos traz uma orientação bem interessante para finalizar a nossa fala, que nos encoraja a seguir, apesar dos percalços, apesar das dificuldades que a gente possa encontrar. Kardec diz o seguinte: os adversários falam do espiritismo como os cegos falam das cores, sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado e unicamente baseados na primeira impressão. É aquela coisa, o ignorante critica primeiro para depois ir conhecer. O sábio vai conhecer primeiro para depois fazer uma crítica sobre aquilo ali. Na minha ignorância, quando eu ouvi falar de doutrina espírita, eu achava que era coisa do demônio e eu achava que as pessoas de bem não deviam estar metidas com isso. Eu não sei se eu sou pessoa de bem, mas hoje eu sou metida com isso, graças a Deus. Então, seus argumentos se limitam à negação pura e simples, visto que não respeitamos como argumentos os dichotos facetos, por mais espirituosos que sejam, porque as zombarias não constituem razão. Então, esses argumentos de só negar, de condenar, isso aí não nos interessa. E aí ele diz: bem sabíamos que ao arvorar abertamente a bandeira das ideias de que nos fizemos um dos propagadores, arrostando os preconceitos, atrairíamos inimigos, sempre
prontos a despedir dardos envenenados contra quem quer que levante a cabeça e entre em evidência. Isso ainda hoje acontece. Muitas vezes, nós somos taxados de bruxos, de macumbeiros, disso e daquilo, porque a gente vem para um centro espírita. As pessoas colocam uma mentalidade daquele que não sabe do que se trata, mas que imagina que a gente é isso ou que é aquilo, de tal forma que só por ignorância. E aí eu lembro de um momento em que eu estava na minha casa, num domingo pela manhã, e uma criatura bateu à minha porta pedindo 2 minutinhos para falar comigo. Era uma criatura de uma religião, dessas que andam divulgando assim. Aí eu disse, olha, 2 minutos vai ser pouco. Eu vou te dar 10 minutos, porque eu estou fazendo almoço, estou cuidando das minhas coisas, pedi que ela entrasse e sentasse. Ela entrou, olhou para mim e me perguntou, qual a sua religião? Eu disse, espírita. Ela, você é espírita? Eu disse, sou. Aí ela botou a mão na sacola, tirou uma revista, abriu, e nessa página que ela abriu, tinha um homem com uma capa preta, sangrando um galo preto. Ela olhou para mim e disse, você sabia que isso aqui é errado fazer? Aí eu olhei para ela e disse, sabia. E por que vocês fazem isso? Aí eu olhei para ela e disse, quem foi que lhe disse que a gente faz isso? Você não disse que é espírita? Eu, sim. Então vocês fazem isso. Eu digo, você sabe o que é o espiritismo? Ela disse, não. Eu digo, só um minutinho. Agora, meus 10 minutos. Aí eu fui conversar com ela sobre o que era o espiritismo. Eu digo, eu vou lhe conversar isso aqui, para que quando você saia por aí agora, você não dizer mais isso. Pelo menos você tenha uma noção do que se trata. Eu tenho a impressão que essa mulher saiu assim, como se tivesse tomado uma dose de cachaça. Ela saiu tontinha, ela disse, eu quero ir embora. Quando terminou tudo e saiu assim, sem saber onde era a porta, eu digo, vai com Deus, minha irmã. Então, às vezes, as pessoas nos julgam pelo simples fato de a gente achar que a gente está dentro de uma casa espírita, que a gente vem para cá só para fazer o mal. Só por ignorância. E aí Kardec diz que basta que a gente levante a cabeça e entre em evidência que as críticas caem em cima. Isso ele sentiu na pele. E aí ele diz, gozaria egoisticamente de singular privilégio se houvesse ficado ao abrigo da crítica. Não nos colocamos em evidência sem nos expormos às setas daqueles que não pensam como nós. Nós estamos expostos, não tenhamos dúvidas. Mas precisamos perseverar. E aí ele conclui dizendo, se aqueles que nos atacam ostensivo ou subrepticiamente julgam perturbar-nos, perdem seu tempo. Se pensam tolher-nos o passo, igualmente se enganam, pois nada pedimos e a nada aspiramos, senão ser útil no limite das forças que Deus nos concedeu. Então, esse é o posicionamento de Kardec. Esse é o posicionamento que nós, espíritas, precisamos aprender e levar adiante, que é aspirar, se não ser útil, no limite das forças que Deus nos concedeu. Então, que a gente persevere e que venha a 31ª Semana Espírita. Boa noite, muito obrigada. Agradecemos a nossa expositora e formulamos votos de muita paz. A Semana Espírita Humberto de Campos terá prosseguimento amanhã com a palestra 150 anos depois de Kardec e acontecerá às 19h30 no Centro Espírita Semente Cristã. Faremos nesse momento a prece de encerramento dos trabalhos dessa noite. E para fazer a prece de encerramento, convidamos a dona Cacilda, do Semente Cristã. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento, vamos pedir ao nosso Pai de infinita bondade que abençoe a todos nós nesta casa e todos aqueles visitantes, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade
de estar no ano de 2019 realizando mais uma Semana Espírita Humberto de Campos. Agradecer a ele pelo movimento espírita de Parnaíba, para que ele cresça cada vez mais e a gente tenha cada vez mais esclarecimentos. Como disse bem, os esclarecimentos de hoje desta palestra, precisamos conhecer mais o Espiritismo, dar adiante esses ensinamentos, porque nós sabemos que é a nossa base de vida, uma doutrina que nos consola e nos ilumina é muito importante nas nossas vidas. E o nosso Pai de infinita bondade, que nos dá todas essas oportunidades de estarmos reunidos, de trabalharmos juntos para divulgar a doutrina dele neste planeta. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos e pedimos muita luz e muita paz nesta semana e em todos os momentos de nossas vidas. E assim seja. Graças a Deus. Após a palestra, a gente costuma vender um lanche aqui na terça-feira para ajudar na manutenção da nossa casa. Então, quem desejar adquirir o lanche, lá fora. Eu gostaria de agradecer a todos, em nome da casa, do Centro Espírita Chico Xavier, a todas as casas espíritas que se fizeram presente aqui, o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Boa noite a todos.